A maioria dos homens acha que o respeito de uma mulher vem com palavras bonitas, gentilezas e promessas, mas estão completamente enganados. O respeito verdadeiro não nasce do que você diz, nasce do que você representa. E o que poucas pessoas têm coragem de admitir é que as mulheres só respeitam genuinamente um homem quando ele desperta nelas algo raro: admiração. Não é charme, não é aparência, e muito menos status. É presença, consistência e uma postura que impõe valor sem precisar exigir nada. Porque uma mulher pode amar sem respeitar, mas nunca vai respeitar sem admirar. E quando ela realmente respeita, o comportamento dela muda de forma sutil, mas intensa. Existem coisas que só uma mulher que sente respeito de verdade faz, e elas são tão raras que muitos homens passam a vida inteira sem perceber. Vamos começar com a primeira delas. Poucos homens percebem o poder que existe quando uma mulher realmente te ouve. E eu não estou falando daquele tipo de atenção automática que ela dá enquanto mexe no celular, responde mensagens e finge estar presente. Estou falando de quando ela se inclina um pouco para frente, mantém o olhar firme e o corpo dela demonstra algo muito claro. O que ele diz importa. Esse é o primeiro sinal de respeito genuíno e um dos mais raros. Quando uma mulher escuta um homem de verdade, é porque ela enxerga nele algo que vale a pena absorver. Ela sente que suas palavras têm peso, que vêm acompanhadas de propósito, direção e convicção. Homens que falam demais, explicam demais ou tentam convencer demais quase nunca despertam esse tipo de reação. Já o homem que fala pouco, mas tem clareza e firmeza, esse prende atenção. Quando ela te respeita, ela começa a filtrar o mundo através do que você pensa. Ela pode estar discutindo algo com as amigas, mas lá no fundo, lembra de como você vê aquela situação. Ela considera o seu ponto de vista, mesmo que não concorde totalmente. E isso, acredite, é um privilégio que pouquíssimos homens têm, porque o respeito, para a mulher, é emocional, mas também é silencioso. É a forma dela te dar autoridade sem que você precise pedir. Uma mulher que te respeita vai ouvir até o que você não diz. Ela percebe o seu tom, sua linguagem corporal, suas pausas. Ela tenta entender o que há por trás das suas palavras. E isso não é bajulação, é conexão. O respeito faz ela querer te entender antes de reagir. E esse tipo de comportamento é algo que nenhuma manipulação força. O que muitos homens não entendem é que o respeito feminino não vem da força, vem da estrutura. E quando eu falo estrutura, estou falando da forma como você se comporta, como se mantém calmo em situações caóticas, como segura suas emoções quando é tentador explodir. Mulheres observam tudo, a forma como você lida com o garçom, com um erro, com uma provocação. Tudo isso diz para ela se você é um homem digno de atenção, ou só mais um que quer provar algo. E é aqui que muitos falham. Eles querem ser ouvidos, mas não constroem nada que valha ser escutado. Querem que ela os leve a sério, mas não sustentam uma coerência. Falam bonito, mas vivem de desculpas. E mulher nenhuma respeita um homem que se contradiz o tempo todo. Agora, quando ela sente segurança emocional e consistência no seu comportamento, algo muda. Ela começa a te procurar não apenas por carinho, mas por direção. Ela pede sua opinião não porque está confusa, mas porque valoriza sua forma de pensar. Isso é respeito. E é um tipo de entrega que muitas vezes fala mais alto do que o amor. Você vai perceber isso em detalhes pequenos. Ela pode lembrar do que você disse semanas atrás, repetir suas palavras em uma conversa, ou até começar a adotar certas atitudes que viu em você. Isso não é coincidência, é influência. E influência só vem do respeito. Imagine um casal em um relacionamento onde o homem sempre reage com impulsividade. A mulher fala, ele interrompe, ela tenta conversar, ele quer vencer a discussão. Esse tipo de homem pode ser amado, desejado, até admirado em certos momentos, mas dificilmente será respeitado. Agora,
Imagine outro homem. Ele ouve em silêncio, deixa ela desabafar, entende o que está sendo dito e responde com calma. Ele não tenta impor, ele lidera pela lógica e serenidade. Essa mulher, com o tempo, vai perceber que ele é diferente. Ela vai parar de gritar, vai falar mais baixo, vai começar a ouvir também. Por quê? Porque ele ensinou, sem dizer nada, o que é uma conversa com respeito mútuo. O que muitos chamam de ela mudou por ele, na verdade, é ela respeita ele. O respeito muda o tom, o olhar, o ritmo da conversa e transforma completamente a energia do relacionamento. E esse tipo de mulher, a que te ouve de verdade, é a que te admira. Porque só há escuta genuína quando existe admiração genuína. Quando ela acredita que o que você pensa pode acrescentar à vida dela, ela deixa o ego de lado e abre espaço para sua voz. E isso é algo raro, porque a maioria das mulheres de hoje escuta apenas para se defender, não para entender. Quando ela te respeita, o eu já sei dela desaparece e dá lugar ao fala mais sobre isso. Ela não te interrompe com ironia, nem tenta provar que está certa. Ela quer aprender com você e, ao mesmo tempo, te ensinar. O respeito é troca, mas sempre parte da vontade dela de te enxergar como alguém sólido. Quando uma mulher realmente respeita um homem, ela não o desafia o tempo todo. Ela se ajusta. E não confunda isso com submissão, porque são coisas completamente diferentes. Ajustar-se é quando uma mulher percebe o valor de algo que você representa e decide, por vontade própria, alinhar a própria energia à sua. É quando ela começa a mudar comportamentos que antes pareciam normais, mas agora parecem fora de sintonia com quem você é. Esse tipo de mulher não muda porque você exige. Ela muda porque sente que você vive o que fala. E esse tipo de coerência inspira. É por isso que um homem que tem direção, que sabe o que quer, que não precisa provar nada para ninguém, naturalmente se torna um ponto de referência. Ela não quer ser igual a você. Ela quer estar em harmonia com você. O respeito feminino tem uma linguagem silenciosa. Quando ela começa a falar de maneira diferente, se vestir de outra forma, escolher melhor as pessoas com quem anda, você pode ter certeza, ela te respeita. Porque toda mulher, quando admira alguém, quer ser compatível com o que essa pessoa representa. Você vai perceber pequenas mudanças. Ela começa a se importar com o que te faz bem, mesmo sem que você peça. Ela evita situações que te desagradam, não por medo, mas por consciência. Quando ela está em um ambiente, pensa, o que ele acharia disso? Não como censura, mas como parâmetro. Isso é um tipo de consideração que nasce do respeito e não existe em relações frágeis. O erro de muitos homens é achar que o respeito vem do controle. Tentam dominar, impor regras, ditar o que a mulher pode ou não fazer e acabam conseguindo o oposto, resistência. Nenhuma mulher respeita um homem controlador, porque controle é insegurança disfarçada de liderança. O respeito vem da influência, não da imposição. E a influência só acontece quando ela sente que você é digno de ser seguido. Uma mulher que te respeita começa a pensar em futuro. E não apenas o dela, mas o de vocês dois. Ela quer crescer ao seu lado, não competir com você. E se você observar bem, vai notar algo quase imperceptível. Ela te dá espaço para liderar. Ela não tenta roubar a direção, nem sabotar as decisões. Ela te observa, confia e colabora. Mas existe um detalhe que a maioria dos homens ignora. Esse respeito só se mantém quando você sustenta o padrão que a inspirou. No momento em que você começa a ceder aos seus impulsos, agir de forma incoerente ou perder o foco, ela sente. E o respeito dela começa a se dissolver, porque o respeito, diferente do amor, não é cego. Ele é construído sobre consistência. Quando uma mulher vê que você fala de ambição e vive de disciplina, ela começa a ajustar o próprio ritmo. Se você é estável emocionalmente, ela se torna mais calma.
Se você tem propósito, ela passa a te apoiar de forma mais direta. Mas se você vive na oscilação, um dia confiante, no outro carente, ela começa a perder aquele senso de alinhamento. E quando isso acontece, ela se desconecta, mesmo que continue ao seu lado. Essa fase de ajuste silencioso é onde o respeito se consolida. Ela pode mudar a forma como fala com você, como reage a conflitos, como lida com outros homens. Tudo sem que você precise dizer uma palavra. E é exatamente aí que muitos homens não percebem o que está acontecendo. Acham que ela está apenas sendo boazinha ou apaixonada demais, quando na verdade ela está te escolhendo em um nível mais profundo. E existe uma diferença brutal entre a mulher que te ama e a mulher que te respeita. A que te ama quer te ter. A que te respeita quer te acompanhar. Ela se ajusta porque sente que você tem uma direção mais forte que o caos dela. E toda mulher, por mais independente que seja, deseja sentir segurança emocional. Isso não significa fraqueza, significa natureza. Quando ela respeita, ela confia. E quando confia, ela naturalmente se molda para manter essa harmonia. Mas cuidado, o respeito é uma via de mão dupla. Se ela se ajusta e você ignora, se ela cede e você abusa, se ela tenta entender e você despreza, o encanto acaba. E quando o respeito de uma mulher acaba, não há discurso que reconstrua. Ela pode até continuar te amando, mas nunca mais vai te enxergar da mesma forma. Por isso, quando perceber que uma mulher começou a se alinhar à sua energia, valorize. Ela não está se diminuindo, está demonstrando o maior sinal de respeito que pode existir, o de querer crescer ao seu lado. E isso é muito mais profundo do que palavras ou promessas. Quando uma mulher realmente respeita um homem, algo muda na energia dela. É quase imperceptível, mas está em tudo, no tom da voz, na forma como se porta, até no silêncio. Ela não precisa fingir nada, não está tentando impressionar, é natural. O respeito altera a forma como ela te enxerga e, automaticamente, como ela se posiciona perto de você. Ela pode ser espontânea, divertida, até ousada com outros homens. Mas quando está diante de alguém que ela realmente respeita, o comportamento dela muda. Ela fica mais consciente, mais seletiva nas palavras, mais atenta. Não porque tem medo de errar, mas porque quer que a energia entre vocês mantenha uma certa ordem. Ela sente que precisa preservar algo. E isso, para a mulher, é instintivo. Um homem que desperta respeito faz uma mulher medir o próprio comportamento. Ela se torna mais cuidadosa com o que diz, como olha e até com a forma como se veste ao estar com ele. Isso não é submissão. É o reflexo de um tipo de admiração profunda que desperta nela o desejo de se mostrar à altura da energia que ele transmite. Você já viu mulheres que falam alto, riem de tudo e não têm filtro algum? Pois é. Até a mais desbocada muda o tom quando está diante de um homem que ela realmente respeita. Ela ainda é ela mesma, mas existe um equilíbrio ali. Ela quer ser autêntica, mas sem ultrapassar a linha que faz ela perder o valor aos olhos dele. E é exatamente isso que separa o respeito da mera atração. A atração é impulsiva. O respeito é consciente. Na atração, ela quer ser notada. No respeito, ela quer ser compreendida. E é por isso que as mulheres agem diferente quando estão com um homem digno de respeito. Elas não jogam tanto, não testam tanto, não provocam tanto. Elas sentem que aquele tipo de homem não se envolve com energia confusa. Ele é o tipo que se afasta rápido de imaturidade, e isso faz ela se ajustar naturalmente. Outra coisa importante: uma mulher que respeita um homem não o coloca em situações desnecessárias. Ela evita cenas, evita discussões públicas, evita fazer drama em momentos errados. Porque o respeito faz ela entender que o relacionamento não é um palco.
Ela tem consciência do impacto que um gesto impulsivo pode causar e prefere preservar a imagem dele, mesmo quando está magoada. Isso não quer dizer que ela nunca vai discutir ou reclamar. Significa que ela sabe como fazer isso sem destruir a conexão. O respeito cria limites invisíveis que ela mesma passa a respeitar. E é exatamente isso que torna esse tipo de mulher rara. Ela também começa a te ouvir em silêncio quando você fala. Mesmo quando discorda, não corta sua fala, não tenta vencer o debate. Ela escuta primeiro e, às vezes, nem responde na hora, porque ela quer refletir antes de reagir. E isso é algo que a maioria das mulheres não faz por qualquer homem. Outro sinal sutil é que ela começa a se importar com o ambiente quando você está presente. Se ela sabe que vai te ver, ela se arruma diferente. Não é para te seduzir, é para te mostrar cuidado. Ela quer que o espaço entre vocês tenha harmonia, quer que tudo esteja no lugar. Isso é um reflexo inconsciente do respeito que sente. E tem mais. Uma mulher que te respeita não te expõe. Ela não transforma as falhas do relacionamento em assunto para amigas ou redes sociais. Ela protege o que vocês têm, porque no fundo, ela sabe que o respeito é o que mantém o valor da relação e que quando se perde isso, não sobra nada além de aparência. Quando o respeito está presente, o ego dela se cala. Ela não sente necessidade de estar sempre certa, de vencer discussões ou de provar pontos. Ela entende que o que está construindo é maior que o orgulho momentâneo. Esse tipo de mulher é diferente. Ela sabe que o respeito que sente é também o reflexo do homem que ele é. Mas o que muitos homens não entendem é que esse comportamento não pode ser forçado. Você não pode exigir esse tipo de atitude. Nenhuma mulher age assim porque foi ensinada. Ela age assim porque algo em você desperta esse tipo de resposta. Se você é incoerente, se fala uma coisa e vive outra, se oscila o tempo todo, ela não vai se comportar diferente. Vai te tratar como trata qualquer um. Agora, quando você é firme, quando tem direção, quando não precisa de aprovação para se posicionar, ela sente isso. E a forma dela reagir muda completamente. Ela se torna mais calma, mais feminina, mais presente. Porque o respeito masculino desperta o melhor lado da mulher. Você não precisa mandar ela mudar. Basta mostrar, através da sua postura, que você é o tipo de homem que não se deixa levar por jogos. E ela, naturalmente, vai responder com respeito. É a lei da reciprocidade emocional. E esse é o ponto mais importante. O comportamento dela muda não porque você pediu, mas porque você se tornou alguém que inspira mudança. Esse é o ponto que muitos homens se recusam a entender. Quando uma mulher realmente respeita um homem, ela discute diferente. Mas quando o respeito acaba, ela também discute diferente, ou simplesmente para. E é aqui que a maioria se confunde, achando que o silêncio feminino é sinal de paz. Não é. O silêncio de uma mulher pode ser o luto de um respeito que morreu. Quando ela te respeita, ela fala para resolver. Mas quando ela sente que você não escuta, não aprende e não cresce, ela começa a se desligar. Primeiro, vem o desânimo. Depois, a distância. E, por fim, o desinteresse. Não há gritos, não há lágrimas. Só aquele olhar que diz, acabou para mim, mas você ainda não percebeu. Homens confundem respeito com medo. Acham que quanto mais ela se cala, mais estão no controle. Quando, na verdade, é o contrário. O respeito dela está indo embora. Porque nenhuma mulher respeita um homem que não se respeita. E é exatamente isso que muitos não entendem. O respeito que ela sente por você vem do reflexo do que você mostra a ela. Se ela vê que você não tem direção, que vive reclamando, que culpa o mundo por tudo, ela não vai te admirar. Pode te amar, pode se apegar, mas respeito? Nunca. O respeito nasce quando ela te vê sustentando a própria palavra, mesmo quando é difícil. Quando vê você sendo firme, mesmo sem plateia. A crítica aqui é simples. Muitos homens exigem respeito, mas vivem de maneira que não inspira. Querem ser ouvidos, mas não constroem nada sólido. Querem ser seguidos,
mas não tem um caminho. E uma mulher pode até tentar se convencer de que você é o cara certo, mas o instinto dela não mente. Ela sente quando está lidando com um homem de verdade e quando está lidando com um garoto que quer parecer um. O problema é que muitos perderam noção de liderança. Confundem ser autoritário com ser respeitado. Acham que impor medo é o mesmo que impor valor. Só que o medo pode calar uma mulher, mas nunca vai conquistar o respeito dela. Ela pode obedecer, mas vai te odiar em silêncio. E uma mulher que te teme é uma mulher que já desistiu emocionalmente de te admirar. Homens precisam entender uma coisa: o respeito feminino é um espelho. Você nunca vai receber dele o que não entrega para si mesmo. Se você vive se humilhando por atenção, se perde tempo em discussões inúteis, se deixa dominar pelas emoções, você mostra a ela que é um homem sem estrutura. E o respeito dela desaba junto. Uma mulher que realmente te respeita não precisa concordar com tudo, mas ela vai te olhar com aquela expressão que diz: "Eu confio em você para resolver isso." Ela vai se afastar de discussões pequenas, vai evitar transformar qualquer problema em guerra, porque sente que você tem capacidade de liderar a situação. Mas quando ela percebe que você não é esse homem, que tudo em você é reação, reclamação e zero controle, o respeito evapora. E quando o respeito vai embora, o amor dela pode até ficar, mas vai mudar de forma. Ela começa a cuidar de você como uma mãe cuida de um filho, não como uma mulher olha para o homem que admira. E esse tipo de amor é o mais perigoso para um homem, porque mata o desejo, o encanto e a admiração. Você quer saber quando ela realmente perdeu o respeito? É quando ela para de tentar, quando ela já não cobra, não reclama, não explica, quando ela deixa você fazer o que quiser, não porque confia, mas porque já não acredita que você é capaz de mudar. Esse é o ponto em que muitos homens se acham em paz, quando na verdade estão sozinhos emocionalmente. E eu vou ser direta: homem que não desperta respeito vira enfeite na vida da mulher. Ela pode continuar ao lado dele por conforto, por costume, por aparência, mas nunca mais por admiração. E um relacionamento sem respeito é só uma convivência disfarçada. Então, sim, esse ponto é um alerta. Homens precisam parar de exigir respeito e começar a construí-lo. Porque uma mulher não vai te respeitar por quem você diz ser. Ela vai te respeitar por quem você prova ser todos os dias, nas atitudes pequenas. É a forma como você lida com o fracasso, como reage quando é contrariado, como mantém sua palavra quando ninguém está olhando. Quer reconquistar o respeito dela? Pare de falar. Comece a agir. Mostre que você não precisa ganhar todas as discussões para continuar sendo firme. Mostre que você sabe reconhecer erros sem se humilhar. Mostre que você é estável quando tudo à sua volta é caos. Esse tipo de comportamento é o que faz uma mulher calar. Não por desistência, mas por paz. Porque ela entende que está diante de um homem que sabe se conduzir. E quando ela sente isso, o respeito volta. Esse é o estágio mais sutil e poderoso do respeito feminino. Quando uma mulher te respeita de verdade, ela te defende mesmo quando você não está por perto. E não é algo que ela faz para parecer leal, é instintivo. Ela sente necessidade de preservar a imagem do homem que ela admira, porque o respeito que tem por você se tornou parte da identidade dela. Ela não permite que outras pessoas falem de você com desdém. Não alimenta fofocas, não repete histórias distorcidas, não deixa que terceiros interfiram na forma como ela te enxerga. Pelo contrário, ela protege. Mesmo nas pequenas conversas, nas entrelinhas, ela se posiciona de uma forma que deixa claro: ele pode ter falhas, mas eu sei quem ele é. Isso é o respeito no seu nível mais profundo, porque no fundo, toda mulher sabe que o homem que ela respeita é o reflexo daquilo que ela também escolheu para si. Defender você é defender a própria escolha,
E quando ela faz isso, mostra que te enxerga como um homem com valor, alguém que não pode ser tratado de qualquer forma. É diferente de uma mulher que apenas gosta de você. Quando ela só gosta, ela te apoia quando convém. Mas quando respeita, ela te apoia mesmo quando é difícil. Mesmo quando vocês estão brigados, mesmo quando está magoada. Porque o respeito permanece, mesmo quando o amor vacila. Uma mulher que te respeita não te expõe. Ela não leva seus defeitos para o mundo, não transforma suas vulnerabilidades em munição. Ela entende que toda relação tem altos e baixos e prefere resolver dentro de casa, longe de plateias. Isso é maturidade emocional e nasce do respeito. Muitos homens confundem esse comportamento com submissão, mas estão completamente errados. Uma mulher que te protege não está se anulando, está demonstrando que enxerga valor no que vocês constroem juntos. E quando ela sente que esse valor é real, ela luta para mantê-lo. E aqui vai um detalhe que muitos ignoram. Quando uma mulher perde o respeito, ela faz o oposto. Ela começa a te expor, te ironizar, te diminuir, às vezes sem nem perceber. Ela fala de você com sarcasmo, com aquele tom de ele acha que é algo. Isso é o oposto da proteção. É o reflexo de alguém que já não te admira mais. Por isso, quando ela ainda te protege, valorize, porque isso significa que ela ainda acredita em você, mesmo que o mundo duvide. E poucas coisas são mais raras do que uma mulher que protege a reputação de um homem sem interesse nenhum envolvido. Mas para merecer esse tipo de respeito, você precisa ser o tipo de homem que ela sente orgulho de defender. Se você vive de mentiras, trai, age com egoísmo, não espere que ela mantenha sua imagem limpa. Porque nenhuma mulher vai proteger um homem que vive de incoerência. Ela te protege quando você a protege emocionalmente. Quando sente que, mesmo nos momentos difíceis, você é justo. Quando percebe que você não fala mal dela para os outros, que não tenta manchar a imagem dela, que não a faz parecer menor para se sentir maior. O respeito é sempre uma troca. E o mais interessante é que quando ela te respeita a esse ponto, o comportamento dela se torna uma extensão da sua presença. Mesmo longe, ela age de um jeito que te representa bem. Isso é lealdade sem ser dita, fidelidade emocional. Ela entende que a imagem de vocês dois é algo que precisa ser preservado. E poucos homens têm ideia do valor disso, porque o respeito silencioso de uma mulher vale mais do que qualquer declaração pública de amor. Quando ela te defende sem que você peça, quando ela se cala em situações em que poderia te queimar, quando ela escolhe preservar em vez de reagir, é aí que você sabe. Ela te respeita. Mas nunca se esqueça, o respeito é cultivado. Ele não nasce do medo, nem da autoridade imposta. Ele nasce da consistência, da coerência e da energia de um homem que sabe quem é. E quando você é esse tipo de homem, não precisa pedir para ser defendido. Ela faz isso naturalmente. No fim das contas, o respeito de uma mulher é o verdadeiro teste do valor de um homem. Porque o amor pode vir por emoção, mas o respeito só vem por merecimento. E aqui vai uma verdade que muita gente não tem coragem de dizer. A maioria das mulheres de hoje não perdeu a capacidade de amar. Perdeu a capacidade de respeitar, porque a maioria dos homens perdeu o padrão de ser respeitado. Se ela não te respeita, nada mais importa. Nem o carinho, nem a atração, nem o tempo juntos. O respeito é o que mantém o amor em pé quando tudo o resto falha. E se você entendeu isso até aqui, parabéns, porque poucos homens têm coragem de encarar essa realidade. Agora eu quero saber, você já viveu algo assim? Já sentiu quando o respeito dela mudou? Comenta aqui embaixo. Eu vou ler tudo e responder pessoalmente. E não esquece, curte, compartilha e, mais importante que tudo, se inscreve no canal.